Olá, crianças! Tudo bem? Tudo bem! Bom dia para quem está assistindo a tia pela parte da manhã e boa tarde para quem está assistindo pela parte da tarde. Então vamos para a nossa disciplina de História com o conteúdo Heranças Indígenas, né? Lembrando que agora 19 de abril, né? No dia 19 de abril é o dia que nós fazemos homenagem aos índios, né? O dia do índio, não é mesmo, gente? Os primeiros habitantes do Brasil. Então, heranças indígenas. A vida dos indígenas está baseada na sua necessidade vital, sua necessidade essencial de interação com a natureza e o respeito que existe nessa relação, índio e natureza, não é mesmo? No entanto, durante muito tempo houve a valorização da cultura do europeu em detrimento, né, em prejuízo da cultura dos grupos minoritários, como os indígenas e os africanos. Então, durante muito tempo, deram mais valor à cultura europeia, né, à cultura dos europeus, que a cultura indígenas e os africanos, que são em menor, né, em minoria, prejuízo da cultura dos negros e dos índios, né? Deram mais valor à cultura europeia, dos europeus, do que à cultura indígena e dos africanos, né? Eles ficaram em desvalorização da cultura, né? Então, no entanto, durante muito tempo, houve a valorização da cultura do europeu em detrimento, quer dizer, em prejuízo da cultura dos grupos de minoritários, de minoria, como os indígenas e os africanos, né? Preconceito, né? A diferença de europeu para negros e índios, né, gente? Então, valorizaram mais a cultura europeia, durante muito tempo. Há algum tempo, uma lei obrigou as escolas a retomarem os ensinamentos das culturas desses grupos minoritários, especificamente os indígenas e os africanos. Viu? Então, há algum tempo, né, devido à desvalorização da cultura do índio e do negro, né, uma lei obrigou as escolas a retomarem os ensinamentos das culturas desses grupos minoritários, especificamente os indígenas e os africanos. Então, pesquisas foram e estão sendo realizadas, né? Materiais têm sido publicados e muitas contribuições da cultura desses povos têm sido divulgadas. Assim, para entendermos um pouco da herança dos indígenas para a formação da cultura brasileira, é preciso compreender de antemão que toda essa cultura está baseada na coletividade e na sustentabilidade, né? Coletividade e na sustentabilidade. Na coletividade, porque há uma divisão de tarefa entre os membros das aldeias, atividades como caçar, pescar, construir ocas, derrubar árvores, cuidar do fogo, decidir sobre guerra ou paz, são atribuídos dos homens, né? Coletividade, tudo junto, todos em equipe, né? Nenhum sozinho, um único, só eu, não. Todos em coletividades, todo em união, em comunidade, tá? Então, coletividade, porque há uma divisão de tarefa entre os membros das aldeias. Atividades como caçar, pescar, construir ocas, derrubar árvores, cuidar do fogo, decidir sobre guerra ou paz, são atribuídos dos homens, tá? Já as mulheres são responsáveis por semear,
modelar, tecer, plantar, coletar, preparar os alimentos e cuidar das crianças, viu? Crianças e idosos também têm seu papel definido, como confeccionar utensílios e materiais, tecer artefatos em palhas e cerâmica, né? Que eram trabalhados os utensílios com a cerâmica, né? Argila e as palhas, né? No entanto, como a colheita é algo precioso para a sobrevivência do grupo, todo e cada integrante participa dela, né? Aí, sustentabilidade e coletividade, todos juntos, em comunidade, em harmonia, nada, tudo dividido, nada de querer um mais do que o outro, todos iguais, todos divididos direitinho. Desse modo de vida, né, herdamos inúmeras contribuições para a nossa culinária, né? Quem é que não conhece a tapioca gostosa, beiju, pipoca, moqueca, né? Então, em nossa cozinha das técnicas de cocção estão presentes, olha, de modo de vida herdamos inúmeras contribuições para a nossa culinária: tapioca, beiju, pipoca, moqueca. Em nossa cozinha, as técnicas de cocção, que é de cozimento, cozinhar carne, cozinhar peixe, o nosso cozido que nós comemos, herdamos dos indígenas, tá? Estão presentes até hoje na nossa vida, não é verdade? Então, de instrumentos e utensílios, herdamos cestos, peneiras, redes, abanos feitos com fibras nativas de cordas e palhas, potes, vasos, urnas funerárias e panelas feitas de barro. Isso tudo nós herdamos e até hoje nós utilizamos isso aí que nós herdamos dos índios, não é verdade? É verdade, sim. A cultura muito bonita, a cultura indígena. Atualmente no Brasil encontramos alguns fogueiros, festas, né, da tradição dos indígenas que também nós herdamos. Então, atualmente no Brasil encontramos alguns fogueiros como Cateretê, em Minas Gerais, Mato Grosso e Pará. A tia está ajudando vocês a responder as atividades de vocês, viu? Cururu, ao longo de todo o litoral. Jacundá, no Pará e Amazonas. Gato, no sul do Brasil. Pifano, em Alagoas. E Caboclinho, em Pernambuco. E Caboclinho em Pernambuco. Tá? Esses aí são os fogueiros, as festas indígenas, que até hoje ainda existem no Brasil, tá? A maioria dos 740 mil indígenas encontrados hoje no Brasil habitam as regiões de floresta, né? Em terras destinadas para o governo a eles. Engraçado, né? Que os índios eram o dono da terra, agora não. Então, a maioria dos 740 mil indígenas encontrados hoje no Brasil habitam as regiões de floresta em terras destinadas para o governo a eles, né? Para quem eram os donos da terra, né, gente? Viviam livres, né? Na pesca, na caça, né? Então, nessas terras, os índios vivem em aldeias em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Então, nessas terras, os índios vivem em aldeias em que geralmente eles produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente, graças a Deus, não é mesmo? Então, vamos para as reservas indígenas, né? Tem pedindo aí no livro, vamos lá. Então, reservas indígenas são terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União, que se destinam à posse permanente
dos povos indígenas, tá? Então, nas reservas indígenas, né, que ainda existe algumas ainda, são terras doadas por terceiros, adquiridos ou desapropriados pela União, que se destinam à posse permanente dos povos indígenas, tá? São terras que também pertencem ao patrimônio da União, viu? Atualmente, existem 488 terras indígenas regularizadas, que representam cerca de 12,2% do território nacional, tá? Localizadas em todos os biomas, com concentração na Amazônia Legal. Ok, meus queridos? Aí as reservas, vocês vão fazer a atividade de vocês, que a tia está aqui antecipando, ajudando. Claro, né? Então vamos. Reservas indígenas são terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União, que se destinam à posse permanente dos povos indígenas. São terras que também pertencem ao patrimônio da União. Atualmente existem 488 terras indígenas regularizadas, graças a Deus, né? Senão o governo toma, que representa cerca de 12,2% do território nacional, localizadas em todos os biomas com concentração na Amazônia Legal. Né? Ainda não é, nem vivem em paz ainda, né? Porque tem homens que vão invadir para derrubar as árvores, né? Pegar os animais para vender, né? Para fazer comércio dos animalzinhos, né? Que está até em extinção, não é mesmo? Nem os animais, nem as árvores, nem os indígenas, os negros vivem em paz, não é mesmo? Então, não esqueça, vamos lá, que não é para esquecer. Sustentabilidade. A sustentabilidade é importante para os indígenas. Essa consciência de sustentabilidade ajuda a preservar a natureza, que é o lar dos povos indígenas e que vem sendo degradada, gente, vem sendo destruída aos poucos. Muito triste, mas é verdade, né? Que nem a tia falou, nem animais, nem árvores, nem os índios, nem os negros, né, estão conseguindo viver em paz. Olha aí, sustentabilidade, né? Eles lutando, cobrando pela paz, pelos direitos que eles têm por direitos, não é mesmo? Então, vocês vão fazer as atividades, olha, do livro, né? Página 82, questões 1 e 2. 83 e 84, tá? Leiam, estude aí novamente, que a respostinha tá tudo aí, que nós acabamos de estudar juntinhos, tá bom? Tchau, até logo, até breve.